Bom dia a todos, que Jesus nos abençoe, envolva em muita luz cada coração que aqui está. Foi pedido-nos que trouxéssemos novamente esse tema, já falamos em 2009, mas como atravessamos um novo período, não é, de epidemia, nós fizemos uma transformação do tema, abrangendo apenas as questões espirituais dessa situação. Então, recentemente passamos por esta pandemia que, de uma forma global, modificou muito o comportamento do ser humano. Entretanto, nós vimos que ao longo do tempo nós temos sofrido inúmeras epidemias no transcorrer, não é, das civilizações. Então, nós vamos passar muito rapidamente para que nós possamos manter o tempo. E nós vimos que o que favoreceu e favorece ainda essa transmissão, né, de uma forma global, foi que inicialmente nós tínhamos condições sanitárias muito difíceis no planeta, não sabíamos a etiologia das doenças e muitas populações foram dizimadas em função, não é, dessas infecções que se transmitiam sem saber exatamente o que. Nós avançamos muito hoje no conhecimento da biologia, da microbiologia, mas enfim, muitas enfermidades ainda surgem e às vezes nós não sabemos quais são, não é, os germes causadores. Então, como apareceu exatamente agora, não é, um SARS-CoV-2 causando o que foi chamado, o que é chamado de Covid-19. Então, essas epidemias, elas causavam uma transformação social intensa, limitando o crescimento demográfico e até mudando o curso da história, porque populações inteiras eram dizimadas. Então, só relembrando que nós tivemos a peste de Atenas, não é? E essa peste de Atenas dizimou naquela época 1/3 da população, inclusive levando ao óbito o grande general Péricles. Nós não sabíamos qual era essa etiologia, só recentemente foram feitos estudos nos cemitérios, não é? Pesquisando através da biologia molecular, e chegou-se à conclusão que essa peste foi diagnosticada agora como uma febre tifoide. Então nós passamos aí por essas epidemias, e entre elas eu queria lembrar que uma das mais importantes foi a peste negra. A peste é uma denominação que era usada e ainda foi usada por alguns séculos para justamente denominar essas infecções que aconteciam sem saber o quê. Então, é um nome genérico, vamos dizer assim. Nessa peste negra, no século XIV, nós tivemos aí, em média, de 75 a milhões de mortes. Então, essa peste negra, que é a peste murina, ela foi se disseminando ao longo dos séculos e tivemos epidemias dela até o século XVIII, transmitida pela pulga do rato, não é? A Yersinia pestis. Essa era a verdadeira doença, peste. Mas as outras também foram denominadas de peste. Vivemos uma época em que a varíola atormentou por mais de 3.000 anos, né, a humanidade. E graças aos esforços da Organização Mundial de Saúde e dos demais países, nós conseguimos, então, a partir de 1796, quando foi descoberta a vacina, conseguimos, ao longo do tempo, a partir da década de 1960, fazer vacinações em massa do ponto de vista global e erradicar a varíola. Tivemos, então, outras epidemias, como a cólera, né, no século XIX, e lembrando que a tuberculose é uma doença que graça até os nossos dias. E a Organização Mundial de Saúde pretendia que a tuberculose fosse extinta justamente neste ano que nós estamos, 2025, havia uma proposta. Entretanto, nós ainda estamos tendo inúmeros casos devido à pobreza e à convivência mais íntima, né, das situações
sociais mais difíceis das pessoas, nós temos 8,9 milhões de casos novos em 2023. E somente 1,09 milhões é que estão ligados ao HIV negativo. Eu trabalhei muitos anos com tuberculose, eu adorava trabalhar na enfermaria de tuberculose e naquela época, quando eu trabalhei nesse período lá no hospital público em Santos, no estado de São Paulo, a gente não tinha essa questão não andar de máscara, de proteção, a gente ia lá, atendia o doente e graças a Deus, né, eu tenho uma imunidade muito boa, mas se fizerem aquele teste que nem se usa mais do antigo PPD, vai me dar lá uma resposta imensa, né, que dá uma resposta na pele, que a gente vê aquela média, aquele caroço, que vamos falar uma linguagem para vocês entenderem. Eu tenho uma resposta imensa. Então, claro que eu recebi esse bacilo e meu corpo combateu, né? Então, nós vemos aí ainda a malária, que graças até aos nossos dias, nós temos tratamento, mas não temos, vamos dizer assim, erradicação, porque teríamos que erradicar os transmissores, que são os mosquitos, não é? E passando pela gripe espanhola, que foi, então, no século XX, na Primeira Guerra Mundial, onde nós nos recordamos que os nossos avós, né, atravessaram esse período e tivemos 50 milhões de mortes. Por quê? A partir depois de algumas décadas, né, só a década de 1930, é que começou a se descobrir que era o vírus da influenza, e esse vírus contaminou a população pobre, uma população que estava abatida pela guerra, desnutrida, e houve então 50 milhões de mortes. E passamos por outras, né? Febre amarela, tifo, sarampo, né? Eu fui vacinada do sarampo, eu tive sarampo quando era menina, muitos de nós tivemos, né? E então, a partir da vacinação do sarampo, nós também desenvolvemos lá no Brasil. Por enquanto está considerado erradicado, mas existem pequenos surtos. Então a gente não sabe como é que a população vai responder, porque às vezes vêm os imigrantes, mas nós temos aí uma erradicação. Mas ainda temos, 107.500 mortes. Então são infecções que vão acontecendo e que de forma global não causam uma pandemia, mas elas estão endemicamente em alguns lugares do nosso planeta. Eu recordo muito bem quando começou a AIDS na década de 1980 e se propagou para o mundo inteiro, e nós todos tínhamos muito medo, né, da AIDS. E eu fiz meu diagnóstico de AIDS, o primeiro paciente que eu fiz foi em 1985. Eu recordo que eu me formei em 84 e eu fui para a enfermaria de tuberculose em 85, já começando a fazer um estágio, né? Foi 85, foi 86. E eu recebi um paciente com tuberculose e, enfim, por os casos, a epidemiologia que ele trazia, eu já pedi, não era costume nós pedirmos naquela época HIV para todos os pacientes. Isso se tornou com o tempo. Inclusive havia uma enorme dificuldade de você conversar com o doente, que você ia fazer HIV, era um problema. E eu diagnostiquei em 1986, então, meu primeiro caso. E hoje nós vemos que ainda, apesar de todo o coquetel, de todo o tratamento, porque hoje nós temos controle, nós temos 42,3 milhões de mortes até 2024. Essas estatísticas, elas são da Organização Mundial de Saúde. Então nós temos aqui 88,4 milhões infectados desde o início da epidemia. Em 2023 nós tivemos ainda 630 mil mortes relacionadas à AIDS, né? E outros episódios, como a gripe influenza, em 2009, que nós tivemos aqui no nosso grupo, né, que hoje está quase todo aqui, e viemos falar dessa parte também das epidemias. E em 2009 nós tivemos então a pandemia da H1N1, que atingiu 217 países e territórios, né? E tivemos aí quase 500 mil casos confirmados. E estima-se que de 700 milhões a 1,4 bilhão de casos suspeitos na época. E nós não esperávamos, mas aconteceu.
né? A última epidemia, que virou uma pandemia, que desde 2019, né, no mês de dezembro, ela foi diagnosticada, e a partir daí, dos alertas da Organização Mundial de Saúde, apesar de tudo, de todos os esforços, nós tivemos 760 milhões de casos, né, com 6,9 milhões de mortes. Então, só em 2003, levou praticamente 3 anos, né, e 6 meses, que nós tivemos decretado o fim, então, da emergência do Covid, causado, então, pelo SARS-CoV-2. Nós temos muitos vírus desta família coronavírus, e o que causou, então, a Covid-19 foi o SARS-CoV-2, foi chamado um novo coronavírus. E graças a Deus nós atravessamos esse período e todos nós vivenciamos essa transformação que houve. Nós sentimos muito que depois dessa epidemia houve uma modificação comportamental do ser humano. Apenas que nós achávamos que o ser humano ia ficar mais fraterno e solitário. Porém, isso nós não encontramos, né? Mas os hábitos, eles modificaram e muito com essa Covid. E se nós formos ver previsões, dizem que vamos passar outras epidemias no futuro. Porém, né, eu espero que não, mas nós temos que nos preparar, porque não sabemos, né, o que está para acontecer. Então, nós vamos falar um pouquinho nos tempos do Kardec. Já naquele período, houve uma epidemia, aí em 1886, que começou na Ilhas Maurício. Olha, Ilhas Maurício fica a 2.400 quilômetros da costa africana. Eu gostaria de saber como é que o consulente, que era espírita, conseguiu enviar 2 cartas para Kardec. Isso está na Revista Espírita, está descrito na Revista Espírita. Então, essa febre era uma febre que começou, que ninguém sabia o que era, em 1866, teve seu auge em 1867, né? Foi depois diagnosticada como sendo malária. E causou uma enorme transformação, né? Era uma região que tinha muita agricultura e muito sujeito, então, ao campo, né? E ao contato com os mosquitos, enfim. 72 mil mortes ocorreram naquela época. E só em 1868 foi que essa epidemia foi dada como terminada nas Ilhas Maurício. E existiram, então, 2 comunicações em Paris, né, na sede da Espírita, onde Kardec atuava, e essas comunicações foram em respostas a 2 cartas que foram enviadas deste consulente que tinha apresentado essa febre, que não era diagnosticada ainda como qual a doença seria. Bom, o médium, o senhor Morin, diz o seguinte nessa comunicação, foi através de uma comunicação sonambúlica, né? Ele então transmite o que o Espírito queria dizer. E eu vou ler para vocês. Diz o Espírito: avança a hora marcada no grande e perpétuo relógio do infinito, a hora na qual vai começar a operar-se a transformação de vosso globo, para fazê-lo gravitar rumo à perfeição. Diz o Espírito: a grande emigração é útil, ela já começa. Então vemos que esta comunicação nos fala que esses processos, eles têm um objetivo, né, de transformação da humanidade. E no ano seguinte, respondendo a esse mesmo consulente, essa carta que veio da Ilha Maurício, então nós temos o Dr. Demer. Me perdoem o francês, porque não sei se é exatamente assim, porém ele foi, né, um trabalhador junto a Kardec, e ele, poucos meses após, já voltou à Sociedade Espírita de Paris, onde ele já estava trabalhando do ponto de vista espiritual, enquanto espírito. E aí ele manda a seguinte observação:
entramos cada vez mais no período transitório que deve levar à transformação orgânica da Terra e à regeneração de seus habitantes. Os flagelos são os instrumentos de que se serve o grande cirurgião do universo para extirpar, do mundo destinado a marchar para a frente os elementos gangrenados que nele provocam desordens incompatíveis com o seu novo estado. Então, observamos que existe um projeto divino e esse projeto está afeito àqueles que já buscam vivenciar o bem e a paz na Terra. Então, os Espíritos dão esta comunicação, avisando das transformações que nós iríamos passar ao longo dos séculos. Bom, o que a doutrina dos Espíritos nos fala sobre os flagelos destruidores? Kardec, nas questões 737 a 741 do Livro dos Espíritos, nos traz observações a respeito disso. Então, nos fala que esses flagelos destruidores, eles são naturais e independentes do homem. E os flagelos destruidores têm como primeira causa a peste. Como eu disse, a peste significava naquela época essas epidemias, não é? Então era um nome genérico que era usado. Isso está bem explicado. E depois outros fatos que levariam também, que são considerados flagelos destruidores, mas levariam a esse propósito de transformação da Terra, em relação à moral, não é? E em relação ao comportamento e à convivência humana. Então, outros flagelos seriam a fome, as inundações, as intempéries fatais, a produção da terra. Tudo isso nós ainda vivenciamos, não é? E se a gente for observar o que se passa recentemente, ano passado, foi 2024, se eu não me engano, fez um ano em maio, nós passamos uma enchente lá no sul que destruiu, não é? Muita coisa, foi algo assim fenomenal de um dia para o outro. Então, ele diz que esses flagelos destruidores, o Livro dos Espíritos, são necessários para o progresso e a regeneração moral da humanidade. Continuando ainda em relação aos flagelos, ele nos fala que a vida no corpo não passa de um relâmpago diante da eternidade. Então, os espíritos, eles têm uma maneira diferente da nossa de encarar esses flagelos. Porque Kardec, na observação que ele faz a respeito das respostas dos espíritos, ele coloca: venham por um flagelo, a morte, ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. A diferença é que quando nós temos essas grandes pestes ou epidemias, muitos de nós, né, nós partimos, vamos dizer assim, em bloco, né? São um bloco da desencarnação. Porém, os espíritos, eles encaram como uma necessidade. É nós que não estamos preparados para atravessar esses momentos de provações e de sofrimento. Então, por que acontece isso, não é? E os espíritos respondem que são provas morais, que muitas vezes resultam da imprevidência do homem, que o homem, na sua sabedoria e no conhecimento atual, já poderia afastar determinados flagelos, não é? E que há, entretanto, os flagelos de caráter geral. E estes flagelos que estão nos decretos da providência divina, eles não podem ser mudados. Ou seja, nós precisamos aceitá-lo. Então, leiamos as questões 737 a 741, nós vamos encontrar uma perfeita explicação sobre os flagelos e, dentre eles, as epidemias que acontecem aqui no planeta. Esta foto eu tirei lá em Cafarnaum. Foi uma foto que eu tirei e foi na subida que a gente vai para o monte, para o Sermão do Monte, onde Jesus recebeu o Sermão do Monte. E eu tive a graça e satisfação de estar lá em 2019, nos Passos de Jesus.
E como eu gostaria de rememorar isso. Quando eu chegar no plano espiritual, a gente vai passar um filme de tudo que a gente fez, né? Mas é maravilhoso a gente poder pisar onde Jesus esteve. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho nos fala dos diferentes mundos, das diferentes classes de mundos em que nós nos encontramos. Então, existem 5 divisões: os mundos primitivos, os de expiação e provas, no qual nos encontramos, não é? Os mundos de regeneração, os mundos ditosos e os mundos celestes. Então, quanto mais primitivo o mundo, mais materializado, né? Mais afeito às paixões. Quanto mais evoluído, mais espiritualizado. Então, nós vamos dos mundos primitivos aos mundos de expiação e provas, que é onde nos encontramos. E estamos a caminho da regeneração tão esperada para o orbe terreno. Nesses mundos de expiação e provas, o mal convive com o bem. Entretanto, são mundos em que o mal ainda sobrepuja o bem. Isso está no Livro dos Espíritos e no Evangelho. E nós temos muita dificuldade. Por que nós estamos inseridos nesse contexto? Porque nós ainda temos afinidade com este mundo. É um mundo que recebe espíritos rebeldes, como foi a imigração dos capelinos para a Terra, né? E nós vamos ter uma imigração dos habitantes da Terra que até hoje não aceitam a Deus, não é? E as palavras de Jesus, para um planeta mais primitivo. Então vamos aproveitar esse findar de tempo para nós fazermos a nossa transformação moral, né? E este mundo de expiação e provas, nós convivemos com flagelos, nós convivemos com as dificuldades de relacionamento, enfim, são tudo fatores que nos levam a um aprendizado e uma transformação para que nós nos tornemos melhor do ponto de vista, não é, interior. Continuando sobre esse assunto, nós vamos buscar na Gênese, no capítulo 18. Quem gostava muito desse capítulo era a doutora Marlene. Ela citou várias vezes nas suas palestras essa mensagem de Aragô. Então, é um capítulo que descreve bem essa transformação, não é, da civilização aqui do orbe. São chegados os tempos em que nós temos que caminhar para a transformação moral, porque Jesus esteve aqui há 2025 anos, mas se nós olharmos bem para o que acontece sobre a terra, nem os 10 mandamentos que a Igreja Católica colocou, nós cumprimos, não é? Nós ainda sofremos muito a falta de fraternidade e de respeito pelo outro. Então, o Aragô fala, nesses itens de 1 a 8, que são chegados os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Aí nós precisamos ver quais são os acontecimentos. Cada um faça a sua reflexão e busque suas respostas. Nós já estamos vendo alguma coisa acontecer no planeta. Nós atingimos grandes progressos em todas as áreas das ciências. No entanto, resta-nos ainda um imenso progresso a realizar: o de fazermos reinar em nós a caridade, a fraternidade, a solidariedade, assegurando-nos o bem-estar moral. Como nós gostaríamos que isso já estivesse, não é? Pronto na Terra. Nós tivemos 2000 anos para realizar esses objetivos, porém ainda estamos, como dizem lá no Brasil, dormindo em berço esplêndido, né? As palavras sublimes um livro, Palavras Sublimes, é um livro da psicografia e autoria do Francisco Cândido Xavier, e escrito por Bittencourt Sampaio, uma mensagem que fala sobre o ás do Apocalipse. Então nós sempre buscamos as respostas dos Espíritos, não aquilo que nós gostaríamos que fosse, não é? E diz também, não é, essa psicografia, que chegaram os tempos em que a verdade será dita de cima dos telhados e sem retórica. Serão
as dores as portadoras de suas mensagens, porque o homem velho reagirá contra o homem novo. Tais acontecimentos serão atestado de um trabalho de seleção que se fará entre todos os elementos espirituais do orbe terráqueo, e o homem, amedrontado, assistirá os funerais de toda uma civilização que, tendo nas veias, tem uma continuidade, nós cortamos, sangue viciado pelo vírus de um egoísmo sem limites, morrerá intoxicado pelos excessos e pelos desvarios a que se entregou desenfreadamente. Então, Bittencourt Champagne, nessa psicografia, traz a mensagem, de que nós precisamos extinguir esse sangue viciado em egoísmo, para que haja essa grande transformação do orbe terreno. Fiquemos com esta mensagem em nossos corações, porque são chegados esses tempos e vai haver uma seleção natural. Aí nós temos o nosso Emmanuel, o nosso Chico, nossos benfeitores aqui na Terra, e Emmanuel nos traz no livro A Caminho da Luz, no capítulo final, falando sobre o Evangelho e o futuro. Então Emmanuel também adverte: a civilização ocidental não chegou a cristianizar-se, mas é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Este livro, se eu não me engano, eu acho que é de 39, mas é por aí, se não for 39 é década de 40, tá? E eles já estão falando nos advertindo que vai chegar o tempo de reajustamento. Então nós precisamos mudar a nossa conduta em relação aos nossos objetivos aqui na Terra. E ele continua, Emmanuel: dolorosas expiações coletivas preludiam a época dos últimos ais, do Apocalipse. A espiritualidade tende a penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-as para o bem de toda a humanidade. Então nós precisamos pensar do ponto de vista coletivo. Cada um de nós é um agente do bem aqui na Terra, e nós temos que procurar trabalhar a serviço do bem e em nome de Jesus para auxiliar nessa grande transformação que o planeta precisa vivenciar. Eu pergunto a vocês: somos uma civilização? Bom, os Espíritos respondem: reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Todavia não tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizados, senão quando a vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então sereis povos esclarecidos, que só percorreram a primeira fase da civilização. Então nós vimos que planeta de expiação e provas, a nossa civilização ainda é apenas uma civilização esclarecida, porque ela ainda não age de acordo, com aquilo que se espera dos ensinamentos de Jesus, especialmente nos quesitos que nós vamos citar, que hoje vamos ter uma palestra sobre aborto. Não vamos ter? Ou vai se falar alguma coisa nesse sentido? Então, ainda nós não compreendemos que nós somos seres espirituais e nossa vida aqui na Terra tem um objetivo maior, que é o de progredir e evoluir moralmente. Vamos aprender um pouco com André Luiz e Emmanuel nesses dois livros maravilhosos, Então, já muito foi dito ontem, nossa irmã Antônia falou para nós sobre as predisposições mórbidas e evolução em dois mundos. André Luiz nos fala muito sobre isso, que as infecções são fenômenos secundários, que as verdadeiras causas estão no corpo espiritual. Então, quando nós temos paz interior, quando nós não temos nenhum agravante do passado, quando nós vivemos com preceitos da lei atual, muitas vezes nós atravessamos as epidemias. Nós conhecemos inúmeras pessoas que não tomaram vacina e não tiveram Covid, Eu não tive Covid na primeira fase do Covid, mas na segunda, o que aconteceu? Eu acho que eu relaxei um pouco. Enfim, na Ômicron, foi uma fase em que era muito transmissível a infecção, eu acabei tendo Covid. Porém,
Já atravessei outras epidemias, H1N1, trabalhava lá no hospital, no isolamento, não peguei nada, não peguei tuberculose. Então, tudo depende do nosso momento atual. E o que acontece? Se as causas profundas estão no nosso corpo espiritual, nós já renascemos com alguma distonia nesse corpo espiritual. E nós temos as chamadas zonas de remorso, que são transferíveis de uma vida a outra, né? E o que ocorre? Quando nós realizamos ações que prejudicam o outro ou que não estão de acordo com a lei divina, depois o que acontece? Vem o remorso e a culpa. O espírito começa a enovelar-se no próprio pensamento, e aquilo forma um circuito fechado, aquele pensamento de remorso e de culpa, que vai causar zonas no corpo espiritual, chamadas zonas de remorso, que são transferíveis através deste corpo sutil de uma encarnação a outra. E muitas vezes, aqueles que nós prejudicamos em outra existência, reencontram-nos e ainda se encontram no mundo sutil. E nós no mundo físico. E muitas vezes, essas zonas de remorso que vão propiciar que nós tenhamos enfermidades, inclusive sejamos suscetíveis como fenômeno secundário às infecções, muitas vezes este reencontro com aqueles que não nos perdoaram vai agravar, não é, a nossa enfermidade física. Então, muitas vezes, nós sofremos assédios, né? Assédios de vingança, que alteram ou propiciam alguma enfermidade ou alteram alguma enfermidade que nós já possuímos. Então vejam, outra coisa, a invasão microbiana, ela é propiciada pelas nossas depressões, né? As depressões que nós vivenciamos, causando campos de ruptura no corpo sutil, e vai propiciar que nós tenhamos, pois, cancros, tuberculose, lepra, enfim, propiciando a invasão de micro-organismos de acordo com as nossas contas kármicas. Então, às vezes, a gente já vem com uma ruptura no nosso corpo sutil. E aí nós reencontramos esses fatores que propiciam nós tenhamos uma infecção e desenvolvamos uma doença. Então, de qualquer maneira, os espíritos nos falam que é uma forma de eliminar o sofrimento dos resíduos do mal, né? Então, a falta cometida, o Emmanuel gosta muito de chamar a atenção que a falta cometida vai causar estado de perturbação. Então, o nosso arrependimento e mais as ondas de pesar da acusação que nós já citamos. Vejam que cólera, desespero, crueldade, Emmanuel chama muita atenção para essas emoções doentias. Então, nós, quando vivenciamos frequentemente cólera, quando realizamos ações cruéis, propiciamos a enfermar, não é? Ou estar mais suscetíveis do que outras pessoas. Então, as chagas da alma, elas sempre vão se manifestar através do envoltório humano. O corpo doente, ele vai refletir o panorama interior do espírito enfermo. E Emmanuel alerta, a patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico, né? E isso ele responde a essa questão número 96, que está em O Consolador, que pergunta se toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais. E ele explica que sempre é chagas da alma. Se você não tiver chagas na alma, você não vai ter essa suscetibilidade. Mas quem é que não tem chagas na alma? Só espíritos muitíssimos elevados, né? Vejam, a visão espiritual das epidemias. O que nós podemos concluir, então? Os espíritos nos dizem que são oportunidades coletivas. Nós temos que ter uma outra forma de encarar, né? Aprendizado para a humanidade, evolução e renovação, né? E sempre vai estar baseado nos princípios de causa e efeito, na lei de causa e efeito, na reencarnação, visando ao nosso progresso espiritual. Lembremos, somos um planeta de expiação e provas, por isso estamos ainda sujeitos a essas situações, tá? Entretanto, é preciso que nós tenhamos em mente que são oportunidades coletivas. Por isso é importante a criatura ter fé,
A fé é que faz com que nós superemos todas as lutas. O Livro dos Espíritos nos fala na questão 783, se a humanidade, o seu aperfeiçoamento, segue sempre uma marcha progressiva e lenta. E a resposta é que há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Mas quando um povo não progride, ou quando uma civilização não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Então, as epidemias, as chamadas pestes, elas cumprem esse objetivo também, de fazer com que a humanidade evolua, enxergue a vida e seus objetivos de uma outra maneira. Na questão 788, diz assim: os povos são individualidades coletivas que, como indivíduos, passam pela idade madura e pela decrepitude. Esta verdade que a história constata, não nos poderá levar a pensar que os povos mais adiantados desse século terão seu declínio e sua extinção como os da antiguidade? Os povos só vivem, diz os Espíritos, a vida do corpo. Aqueles cuja grandeza se baseia apenas na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem, porque a força de um povo se esgota como a de um homem. E vamos fazer aí uma avaliação de que momento a humanidade atual se encontra, em qual momento ela se encontra. É muito importante. Será que a nossa civilização vai permanecer ou vai se transformar e extinguir e surgir uma nova civilização? Façamos uma reflexão. Então, as pandemias, para finalizar, são uns eventos que possuem um aspecto espiritual e moral. São provas e expiações coletivas que dão a oportunidade de ressarcir débitos grupais, débitos morais grupais. Muitas vezes nós somos atraídos para uma determinada região e passamos por uma provação ali. Todos daquela região, foram 72 mil que morreram lá nas Ilhas Maurício, não é? Então, todos estavam lá porque algum motivo existia, eles foram atraídos. São provas coletivas em que nós temos a oportunidade de desenvolver compaixão, solidariedade, fé, para outras pessoas. São expiações e reajustes e aprendizado, e tem a função de levar a um reequilíbrio coletivo. E vem para ajudar na transformação moral da humanidade, acelerar essa transformação. Então, muitas vezes era para o despertamento, porque nós vamos passando pela vida muito sonolentos, sem ver aonde estamos, o contexto com que estamos inseridos, quais são as nossas oportunidades, os nossos objetivos, E então, existe uma fragilidade da vida material e nós precisamos refletir sobre os verdadeiros valores, esses valores morais, não é? O que seria a vida se nós não amássemos as criaturas? Se nós não tivéssemos oportunidade de ter uma família que muitas vezes tem dificuldades de reajuste entre seus membros, mas que nós precisamos aprender a lição do perdão. Então, são fatores causais que levam a essas epidemias. Livre-arbítrio e responsabilidade humana tem esta função. Deus não envia sofrimentos, jamais. Essas situações difíceis são oportunidades de aprendizado dos espíritos, e elas geralmente têm origem no mau uso da liberdade. Então, as guerras que permanecem até hoje, e é inaceitável a criatura matar a outra por disputas tão transitórias, como as materiais aqui no nosso planeta. Hábitos nocivos, que nós fazemos mau uso de nossa liberdade, são as nossas escolhas. E também causamos verdadeiro desequilíbrio ecológico no planeta. Tudo isso nós somos responsabilidade. Então, não é Deus que envia o sofrimento, mas nós é que geramos um meio, construímos o meio no qual estamos inseridos e o contexto das nossas escolhas, não só para os que compartilham a existência, mas principalmente para a nossa vida pessoal. Então, os caminhos do amor, Deus jamais abandona seus filhos. Nós temos amparo espiritual em todos os momentos da vida.
Então, os cientistas, médicos, são sempre inspirados para trazer a cura a determinadas patologias, a determinadas epidemias, e aí destaca-se, segundo os espíritos, a importância da higiene mental, emocional, moral, para a prevenção das doenças. E nós precisamos ter o hábito de orar, né? Orar, realizar caridades e boas ações são os recursos espirituais que colaboram com o nosso equilíbrio coletivo. A oração é fundamental porque ela liga-nos, né, como uma ponte à espiritualidade maior, trazendo os eflúvios de paz, de amor e de acolhimento para todos os corações. Lembrando, há sempre uma finalidade educativa e regenerativa por trás de todos os fenômenos que nós vivemos aqui na Terra. Lembrando aqui de André Luiz e terminando, não é? A nossa renovação mental para o bem é importantíssima. É ela que vai nos trazer a nossa imunologia perfeita. Então, o bem constante, ele sempre vai gerar o bem. Nós precisamos trabalhar, pensar no bem e ser ativos no bem. Então, muitas vezes, o trabalho no bem, ele elimina a necessidade de nós passarmos por enfermidades aqui na Terra, que seriam enfermidades purgativas, vamos dizer assim. O trabalho no bem, ele elimina os resquícios das trevas que nós ainda trazemos em nós, e a gente sabe que, criando amparo ao outro, receberá os eflúvios de gratidão, criando para nós um meio suscetível. Então, vamos sempre pensar que nós precisamos vivenciar esses princípios que Jesus nos trouxe: simplicidade, humildade, fraternidade sem limites e perdão incondicional. Então, objetivos de vida para nós estão aqui. Sermos sempre humildes, somos aprendizes da vida, buscarmos sermos fraternos, solidários, encarar o outro como nosso verdadeiro irmão e buscar esse perdão incondicional que não é tão fácil, não é? Nós vivenciarmos. Foi citado muito ontem sobre o perdão, acho que é a lição mais difícil que Jesus nos deixou. Então, quando nós entendermos, né, que o amor e a compaixão devem ser a tônica da nossa existência e permear os nossos relacionamentos, então nós estaremos indo diretamente no sentido da imunologia perfeita. Que Jesus nos ampare para que nós tenhamos sempre o seu acolhimento aqui na Terra, e diante de todas as lutas, sofrimentos, dores que nós possamos passar, que nós tenhamos a certeza absoluta que Ele está sempre ao nosso lado. Apenas precisamos ligar-nos através da oração à espiritualidade superior. E a nossa gratidão a esses irmãos, não é? Em 2009 tivemos esta fotografia do senhor Orlando, doutora Marlene e a nossa irmã Rosarinho, que aqui está ainda conosco. E Jesus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade de estar convosco.